Senhoras e senhores, tudo bem? Vamos falar um assunto. As pessoas me perguntam muito. Muita gente me manda mensagem, pessoal, perguntando: olha, isso aqui é verdade, esse vídeo é verdade, esse vídeo não é verdade, né? Então nós vamos responder uma pergunta que, cara, é campeã essa pergunta, né? Que as pessoas mandam, né? Faz as suas perguntas. Marcelo, na iminência de uma possível prisão de Bolsonaro, Donald Trump pode vir aqui buscar ele e levar embora? Hum? E aí? O que você me diz? Veja bem, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso é uma questão relacionada à soberania, né? Soberania. Tá. Então, que um país ele dá guarita, dá asilo político a um outro. O Lula está fazendo isso nesse momento com a ex-primeira-dama do Peru, né? Ela foi condenada a 15 anos de prisão, não é isso? Ela está aqui no Brasil, nós estamos sustentando essa mulher aqui e ela está aqui. Deu para vocês entenderem? Nós temos um outro exemplo. O Assad é o nome dele. Ele é ex-presidente da Síria, né? Ele foi para a Rússia. Vladimir Putin está ali cuidando dele. Foi envenenado um monte de vezes lá, né? É meio estranho, né? Mas tá lá. Ele tá lá. E assim tem dezenas de pessoas. Eu te dou um exemplo claro. O Alan dos Santos mesmo é um exemplo, né? O Alan, o Oswaldo, o Figueiredo, né? Eles são um exemplo do que eu estou falando. Eles estavam aqui, o governo dos Estados Unidos estão dando guarita, asilo político a eles. Ó, aqui vocês não mexem. Tanto que essa encrenca toda aí é porque o Moraes, ele não respeita quem está lá, sob a jurisdição daquele governo. Ele quer atravessar as barreiras e ele quer prejudicar quem está fora do seu alcance. Assim como Oswaldo Eustáquio, né, que conseguiu, graças a Deus, a permanência na Espanha. Tá bom? Exilado. Mas vamos falar do capitão Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá, que está preso em sua residência, carros que entram e saem, eles são todos revistados. Então, para que Bolsonaro saia de lá, pessoal, sem os agentes ali favorecer isso, né, é muito difícil porque ele está cercado, né, com seus não, né, com a polícia penal em volta da sua casa. Então, a gente considera ali como uma prisão, né? Para um preso fugir da prisão, ele pula o muro, suborna o diretor e os agentes, uma coisa ou outra, faz um túnel, coisa assim, né? O Bolsonaro, pessoal, não vai entrar nem em porta-mala de carro. Pode ter certeza que não. O Bolsonaro não vai subornar ninguém, né? Agentes nenhum. Porque o Bolsonaro, pessoal, é um cara sério, né? Um cara sério. Já pensou? Uma foto, uma imagem, vídeo, Bolsonaro dentro de um porta-mala? Já pensou? Eu, hein? Então vamos lá. Vamos falar de soberania. Os Estados Unidos vir buscar e não Bolsonaro ir, porque é diferente as coisas. Essas pessoas que eu citei, elas foram com as suas próprias pernas para o outro país. Elas não foram capturadas lá no seu país ou aqui. É diferente a pessoa ela pedir e já ir na certeza, né? Do que um país ele ir e romper a soberania, a linha e buscar alguém. Isso já aconteceu no passado bem recente. Os Estados Unidos, ele capturar
o Bin Laden. Capturar não, né? Foram para capturar e tudo, mas chegou lá, ele revidou, né? Fazer assim para não dizer assim, né? Tá. Capturou ele. Eu não lembro se ele estava na Arábia Saudita, eu não lembro o local. Tá. E te dou um exemplo também, o Saddam Hussein, presidente do Iraque, né? Do Iraque. Antigo Iraque, né? Que foi capturado. Ele sim, o Saddam foi capturado. Levado para os Estados Unidos, e aí a imagem é essa mesmo, né? Que ele foi, né? Uma corda lá. Tá. O Bolsonaro, pessoal, ele não é bobo. Bobo ele não é. Ele é um cara muito bem informado. Ele já esteve em Orlando em 2022, no final, e ele voltou. Ele voltou. O Bolsonaro teve dezenas de oportunidades de sair do Brasil. Ele pode ir para a Hungria, ele pode ir para os Estados Unidos, ele pode ir para a Argentina, onde ele quiser. Onde ele quiser, exceto onde tem governo petista de esquerda, né? Tá. Então, pessoal, respondendo à pergunta que as pessoas me fazem, para o Donald Trump vir buscar o Bolsonaro, coragem ele tem para isso. Só falta fazer isso. Tá? O Binley também. Agora, eu particularmente, eu não sei se o Bolsonaro vai querer ter asilo político. Porque, ao mesmo tempo que o ministro quer prender ele, o Bolsonaro também entende que isso politicamente explode, né? Vai melhorar a vida dele, né? Politicamente, sim, ele cresce, porque preso ele não fica. Tá. Se Bolsonaro fosse, e aí quanto tempo Bolsonaro ficaria fora? 1 ano. Se não saísse a anistia, 1 ano, a gente eleger alguém de direita, e esse alguém de direita dá o indulto para Bolsonaro, e Bolsonaro voltaria, né? Através de indulto. Que foi o mesmo que o Vladimir Putin fez com o Assad, ex-presidente que está morando lá, na Rússia, né? Tá. Então o Bolsonaro, ele receberia um perdão, um indulto, neste caso voltaria para o Brasil. Lembrando que o indulto é diferente de anistia. Esse indulto, ele livra qualquer pessoa do presídio, de presa, mas os crimes continua na ficha do sujeito. Ou, né, da sujeita, vamos dizer assim. Tá. Aí, pessoal, se a gente conseguir a anistia, aí é diferente. Essa que todo mundo deseja. E falar em anistia, o Paulo Gonet disse agora há pouco, ele está passando pela sabatina aqui, nesse momento. E ele disse o seguinte aqui, ó. O 8 de janeiro, ele disse, é um assunto muito complexo e muito polêmico, né? E muito polêmico. Ele disse aqui, na sabatina, porque ele está sendo sabotado, né? Ele está sendo sabatinado nesse exato momento, né? Ele está sendo sabatinado, tá? E aí, vamos ver, pessoal, o que vai acontecer. Eu já estou sabendo aqui, me falaram que ele vai passar, né? Ele vai ser reconduzido, porém, vai ser uma margem muito pequena, tá? Muito pequena aí de votos, né? CCJ vota a recondução, ele está passando agora, o Sérgio Moro está lá, tá? Sérgio Moro está. Temos também aqui Rogério Marinho, temos Jorge Seife, Espiridião Amin, tudo na CCJ, hein? O Fabiano Contarato, ele é aqui do meu estado, petista, né?
E o Flávio Bolsonaro detona ele aqui, né? Mete o cacete. O Flávio Bolsonaro fala na cara dele: não pode ser reconduzido ao cargo de ministro de PGR, né? O Flávio diz: o senhor não tem condições de ser reconduzido. Tudo que o senhor fez com o pessoal do 8 de janeiro, que estão passando fome, sofrendo. Inclusive, daqui a pouco nós vamos fazer a oferta para o nosso patriota lá de Porto Alegre, né? Que o Moraes mandou prender ele, covardemente o Moraes mandou prender o idoso. Vamos lá. Vamos falar ainda sobre o Bolsonaro. Tá. Neste caso, Bolsonaro ficaria nos Estados Unidos por 1 ano e a gente eleger alguém da direita e ele viria através de induto, tá? Marcelo, e se a esquerda ganhar a eleição? Pode acontecer? Você sabe o que nós estamos passando e que nós passamos. Eu não vou discutir isso aqui, tá? Você sabe muito bem. O Lula vai fazer de tudo para permanecer no poder. Com certeza. Porque tudo que ele está fazendo, pessoal, o outro que entrar, certamente vai mandar ele para a cadeia, tá? O Lula. Tudo de errado que ele está fazendo é chave na certa. Então ele não quer perder. Não quer, porque ele não quer. Quando você perde, quando você sai fora, pessoal, você perde o poder. E aí você deixa de ser blindado, né? Você deixa de ser blindado. Olha o Bolsonaro, depois que ele saiu da presidência, o tanto de processo que jogaram nas costas do cara. Um trem sem fundamento, sem nada, né? Mas aí, Peraí que o Cláudio Castro... Ah, eu tenho outra notícia do Cláudio Castro aqui, peraí. Eu tenho essa e tem uma outra, né, que abalou ontem a política. Vamos ver o Cláudio Castro falando aqui agora? Vamos ver? Peraí. Como eu falei até a respeito da PEC, o pessoal me falou assim, o senhor é contra ou a favor? Eu falei, gente, antes não tinha texto. Agora tem texto. Não cabe mais ser contra ou a favor, cabe trabalhar o texto. Então, o que a gente tem que fazer hoje, ser contra, ser a favor, isso é demagogia. O que a gente tem que fazer agora é trabalhar no texto. Se o texto for palatável, se o texto ajudar no enfrentamento à segurança pública, seremos favoráveis. Se o texto for demagógico, o texto que não ajuda nada, seremos contra. Muito pragmaticamente, acho que nós, eu, Tarcísio, Caiado, Zema, que nós temos um problema de segurança pública mais latente, o que a gente quer é um instrumento real de enfrentamento a essas organizações narcoterroristas. Mas com participação dos estados e do governo federal. Claro, sim. Foi o que eu falei, gente. Para vencer a batalha, eu venço sozinho. Eu, com as minhas polícias, tenho capacidade de vencer batalhas. Agora, a guerra, nós só vamos vencer juntos. Interessante a fala dele, né? Ele falou que ele, com a polícia dele, ele consegue vencer a batalha. Agora, a guerra, somente com o Lula, né? O governo federal. Falar em governo federal, olha o que estão falando de Bolsonaro aqui, ó. Uai, filha, cadê? Não quer falar, não? Eu, hein? Então, o que Isso, a casa de Bolsonaro acabou se tornando um reduto de encontros políticos. Quarta-feira, 12 de novembro, eu sou Neila Guimarães. Fico com você até as 2h. Atualizar visitantes sem autorização judicial. Apesar disso, a casa de Bolsonaro acabou se tornando um reduto de encontros políticos. Claro, tudo muito voltado à corrida eleitoral de 2026. E falando em política, o imbróglio gerado sobre o PL antifacção acabou fazendo o relator da proposta, Guilherme Derrite, abrir mão de alguns pontos e, desta forma, o projeto deve ser votado ainda hoje no Congresso Nacional. Oba! Derrite precisou deixar de lado a questão da comparação dos faccionados a terroristas. Ele foi criticado por ter cedido à pressão do governo, mas alegou que o recuo tem como objetivo evitar intervenções externas no Brasil. E tem pesquisa Genial Quest sobre aprovação do presidente Lula. Os números mostram que essa freada na melhora da avaliação de Lula pode estar ligada à mega operação policial realizada no dia 28 de outubro no Rio de Janeiro,
lembrando que o presidente sequer se manifestou sobre o assunto, deixando a população livre para dizer o que pensa, ser favorável a esse tipo de operação policial. Então fica aqui. A aprovação caiu, e muito, por causa da operação no Rio de Janeiro, que ele não defendeu, não falou nada. Falar nisso, a Japinha que falaram que não estava viva, etc e tal, tá aqui, ó, olha ela aí. Meu nome é Maria Eduarda. Ah. Eu venho me pronunciar a primeira vez, oficialmente, primeira vez que eu venho falar sobre isso. Eu não tinha vindo falar. Como vocês sabem, né? Tudo isso que tá rolando na internet, boatos que eu tinha. Então, eu tô viva, sim, tô viva. Saí que tudo que aconteceu foi o que a internet criou, porque em nenhum momento eu ou minha família ou ninguém próximo a mim veio falar na internet que eu tinha. Ninguém. Então, a internet já vinculou fotos, imagens minhas de uma vida minha passada, na qual eu não levo mais. Trouxe à tona e falando que eu tinha... Aí a internet... Já sabe como que é a internet, né? Aí vincularam eu a essa pessoa que tinha... falando que era eu. Minha família em nenhum momento veio falar nada sobre isso, ou veio se expor na internet, ou veio falar se eu estava viva ou não. E a internet começou a especular, né? Várias coisas, inventar várias coisas. E outra coisa, essa tal de Japinha que estão falando aí. Não sou eu, essa menina não existe. Japinha não existe. Nem eu e nenhuma outra menina que vincularam a esse nome, Japinha, que foi uma coisa que a mídia criou, para vocês verem, que a mídia criou, entendeu? Né? Não existe ninguém com esse apelido Japinha, com esse nome, entendeu? Meu nome é Maria Eduarda, conhecida como Penélope. Tenho minha vida, minha história. Tem coisas da minha vida que eu prefiro deixar no passado. Trabalha. E que no qual eu não levo mais para minha vida hoje em dia, não faço parte. Quero que deixe no passado. Profissão. E é isso. Espero que quem goste de mim continue aqui comigo. E obrigado pela preocupação de quem se preocupou. Lógico que tem muita gente que está aqui como coruja, que né, só tá pela fofoca. Mas eu agradeço muito pelas pessoas que se preocuparam, porque bastante gente se preocupou. Nem todo mundo eu consegui ver a mensagem, porque eu tô muito perdida nisso tudo. Mas aos poucos eu tô vendo bastante mensagem, bastante gente se preocupando ainda. Tá aí. A Penélope tá viva, não sei como tá viva, e agora fala que ela não é ela. O careca do INSS também esteve na CPMI e falou que ele não era o careca do INSS. Mas também não apontou quem era o careca do INSS. Das investigações que eu vi, só tinha ele de careca, mas ele falou que não era ele, né? Porque careca não tem CPF, né? Japinha não tem CPF, né? Então, você vê aí como que é a situação do Brasil. Curta, compartilha. Forte abraço, fica com Deus.